Vamos dar sequência e agora nós vamos ouvir por 10 minutos o agente da Polícia Federal, Eduardo Maia Bettini, chefe do Grupo Especial de Polícia Marítima, GEPOM, Delegacia da Polícia Federal de Maringá, um dos criadores do Programa de Segurança de Fronteiras e Divisas, o programa Vigia, que muito contribuiu para a diminuição da criminalidade no nosso país, durante os 4 anos passados. A palavra está, então, com Eduardo Maia Bettini, por 10 minutos. Obrigado, deputado. Tive a honra de ombrear com o senhor ali quando o senhor ainda estava na Senasp, e discutimos muito sobre o Vigia, né, vice-presidente? Agradeço também ao presidente, colega deputado Sanderson, que também representa a segurança pública tão bem, e congratulo a todos os outros participantes, e faço uma menção aqui ao Major Prado, na condição de representante do BPFROM, aqui do Paraná, uma homenagem póstuma ao soldado Expedito, que morreu essa semana, resultado de um acidente em serviço. Então, estendo aqui as minhas homenagens aos colegas do BPFROM e estendo, assim, a todos os outros operadores de fronteira e gestores de fronteira do Brasil todo. A comissão inova ao trazer gestores e operadores de fronteira para discutir esses assuntos, né? Acho que os operadores e os gestores de fronteira estão prontos para colaborar com as políticas públicas de fronteira. Durante muito tempo, nós vimos as políticas públicas do tipo top-down, né, do tipo do topo para a base, onde são chamados de planejadores de gabinete traçavam seus planos, e em cima disso, quem estava nas bases tinha que adaptar à realidade aquilo que havia sido planejado por outros. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e tentar contribuir de alguma maneira. Historicamente, o programa Vigia ele começou com a nossa atuação aqui na região de Maringá. Maringá é uma delegacia que ela possui 88 municípios e alguns desses em faixa de fronteira. E nós tínhamos um problema ali no Rio Paraná, que eram os barcos que vinham do Paraguai com contrabando, drogas, armas e munição, uma afronta ali direta à soberania do nosso país, né? Eram em torno de 300 lanchas que passavam embaixo da ponte Ayrton Senna e vinham para todas as regiões. Diante disso, nós tivemos que montar essa estrutura. E, como éramos poucos operadores, nós começamos a trabalhar num esquema de fusão entre inteligência e operações. Na delegacia havia uma equipe de investigadores, e esses investigadores eles usavam os dados que nós conseguimos coletar naquelas apreensões que nós falamos da ponta de lança mesmo, aquelas apreensões meramente operacionais, daquele trabalho de quem está na pista, né, no terreno. Só que eles convertiam aquilo numa sequência de investigações que acabou desmantelando várias organizações criminosas. E dessa maneira nós conseguimos ali descapitalizar essas organizações e conseguimos fazer ali aquela desidratação, né, das organizações criminosas na região. Esse trabalho todo, principalmente algumas ações de combate aos crimes violentos contra o patrimônio também, nos projetaram ali para, em 2019, tínhamos a honra de sermos ali convidados para ser coordenador-geral de fronteira do Ministério da Justiça. Era uma coordenação recém-criada e nós tínhamos que criar um plano ou um programa para dar conta desses 17 mil quilômetros de fronteira que o coronel Ulisses tão bem falou aí no início da sua fala. Bem, quando nós chegamos lá, nós pensamos o que um operador precisa na ponta para poder desenvolver seu trabalho num nível de excelência, qual é o estado final desejado. E chegamos à conclusão que eram equipamentos de ponta, principalmente aqueles equipamentos que saem daquele trio, né, colete, fuzil e viatura. São equipamentos que agregam tecnologia, né, são ativos tecnológicos e sensores. Por exemplo, óculos de visão noturna, binóculos termais, radares, enfim, esse tipo de equipamento que promove uma otimização do uso de pessoal na área de fronteira.
As capacitações, que são tão necessárias e foram tão bem faladas aqui pelos 9 colegas aqui que me antecederam, que são importantes para você criar uma identidade de fronteira, juntamente com uma equipagem, né, um equipamento correto, também adequado para quem trabalha naquela região, e, lógico, criar ali uma identidade de fronteira. Nós sentimos falta dessa identidade de fronteira, daquele orgulho das pessoas de bater no peito e falar, eu trabalho na fronteira. Até então, o que nós vimos, a fronteira quase como uma espécie de punição para os operadores. E nós queríamos que fosse realmente o contrário. O operador bater no peito e falar, eu sou um operador de fronteira. E, por fim, uma operação que ela pudesse mudar uma realidade, um paradigma de operação que nós vimos na fronteira. Basicamente, o que nós vimos é os operadores trabalhando na fronteira durante todo o ano, com poucos recursos, quase ou nenhuma tecnologia, com muito empenho pessoal, um sacrifício pessoal muito grande, fazendo aquela integração entre instituições que estão ali no terreno e que estão com o pé no barro, que isso aí sempre existiu, mas que não tinham realmente os meios para fazer aquilo. E, de repente, acontecia o que eu chamava de milagre operacional, né, uma grande operação, mega operação, em que chegavam helicópteros, Black Hawk, óculos, visão noturna, 2.000, 3.000 homens, enfim, aquelas operações, e o crime simplesmente parava durante aquele período. Esse, eu chamo de circo operacional, ele ia todo embora, e depois, o resto do ano, ficava essa meia dúzia de gatos pingados ali, os operadores de fronteira, os bravos operadores de fronteira, fazendo o seu trabalho. Por isso, a Operação Horus ela é constante, permanente e progressiva. Nós temos que dar para a população que vive no local realmente a noção e a certeza de que a polícia veio para ficar, de que a segurança pública veio para ficar. E para o crime, a certeza de que a punição só vai piorar. Nós temos que ser bem claros nessa mensagem que nós passamos. Lembrando que os princípios do programa Vigia são simplicidade, propósito e resultado. Nós temos um problema muito grave no Brasil de política pública de resultado. E por que nós não temos resultados? Porque nós maquiamos os indicadores. Então, no Vigia, já que a estrutura lógica proposta ali pelo IPEA, na nota técnica número 6, de uma política pública é recursos, ações, produtos, resultados e impacto, nós propomos 4 indicadores. Para recurso, obviamente, a gente não teria necessidade de indicador, mas indicadores de ação, de produto, de resultado e de impacto. E o de impacto é o mais importante, porque toda política pública, de acordo com o professor Humberto Martins, da Universidade da FGV, toda política pública existe para melhorar a vida das pessoas. E uma política pública de fronteira ela tem que ser efetiva e melhorar a vida das pessoas. E eu só consigo saber disso, se realmente melhorou, se eu tiver um indicador de impacto consistente. Então, nós fizemos um programa muito sólido em relação a isso aí. Bem, os indicadores o programa, ele foi criado com o nome de Vigia, atualmente foi modificado para Guardiões da Fronteira, mas basicamente a estrutura do programa é a mesma. E qual foi uma outra inovação que nós trouxemos? Ao invés de trabalhar simplesmente a questão tática do programa, a questão do homem no terreno, nós trabalhamos ele em 3 dimensões, por isso que chama programa multidimensional. Nós trabalhamos a dimensão tática ou física, quer dizer, a disposição de força no terreno, a projeção de força do Estado no terreno, que é tão importante a área de fronteira, que são tão negligenciadas pelo poder público há muitos anos, desde 88, como falou o deputado Santos. E nós fizemos isso através do quê? Trouxemos mais 2 outras dimensões. A dimensão informacional, que é a prestação de contas imediata sobre o que era feito no programa e sobre esses indicadores. E também a dimensão humana, através desses indicadores de impacto. A dimensão humana, no sentido de criar essa identidade de fronteira e trazer esse orgulho de fronteira para o operador de fronteira, e também de modificar para melhorar a vida das pessoas, que o Major Prato falou tão bem aqui sobre a situação de Guaíra, e eu estou desenvolvendo minha tese de doutorado em uma ação do programa Vigia, em conjunto com a Secretaria de Segurança do Amazonas, que é a base Arpão na região de Guari. E estou justamente medindo o impacto. E é impressionante. Via de regra, as pessoas choram se você fizer uma pergunta. Se a base Arpão sair da região, vai mudar alguma coisa na sua vida? Elas entram em desespero e choram. Você tem que explicar antes. Eu, durante a minha pesquisa de campo, eu tive que explicar. Rodei mais de 3.000 quilômetros. Rodei não, naveguei para poder colher todos os dados. E você tem que explicar que não vai acabar o programa. Bem, senhores, tentando ser aqui mais objetivo, que está chegando ao fim, algumas coisas que nós precisamos fazer e que nós fizemos no programa Vigia. Até então, você não poderia pagar as diárias através do Ministério da Justiça para as polícias estaduais.
Concordo com o Major Prado em relação à necessidade de um complemento financeiro, enfim, uma indenização, alguma coisa para quem trabalha em fronteira. Mas nós tivemos um grande avanço com o Vigia, que foi o pagamento de diárias, que não existia até então. Você só podia pagar diárias caso o policial fosse mobilizado para a Força Nacional de Segurança Pública e, obrigatoriamente, ele teria que trabalhar em outro estado. Nós questionamos isso, foram 6 reuniões com a Conjur, e aí criamos a figura do mobilizado temporário. Mas é importante modificar a Lei 11.473, e eu trago esse problema para os deputados, no sentido de deixar claro que o Ministério da Justiça pode sim fazer o pagamento diário. Isso foi nós tivemos que criar essa figura do mobilizado temporário, mas o ideal seria ter essa possibilidade. Eu só vou fazer 5 encaminhamentos do que eu acho interessante nós trazemos, juntamente com esse que eu acabei de fazer, né? Então, um deles é essa necessidade da projeção de força. Para isso, nós precisamos da participação das Forças Armadas, principalmente quando nós falamos de região norte. É impossível nós falarmos em projeção de força do Estado sem a participação das Forças Armadas, né? Temos que trazê-los para esse contexto. A investigação das organizações criminosas para reduzir a vitalidade financeira delas, a verticalização da investigação, aí é importante a participação, a coordenação da Polícia Federal, porque existe muita conexão no Brasil todo, a instituição tem uma expertise muito grande nesse tipo de atuação e nós precisamos concentrar essas informações para podermos realmente punir de maneira vertical, quer dizer, punir de cima para baixo e não muitas vezes quem está transportando as drogas, enfim. Então, trabalhar a parte de projeção de força, mas trabalhar também a parte investigativa. A cooperação internacional efetiva. Eu dou exemplo aqui agora, as difusões vermelhas da Interpol precisam ser cumpridas nos outros países, porque nós temos criminosos com difusão vermelha transitando livremente em outros países e nós precisamos de um esforço conjunto do governo federal para que nós possamos realmente conseguir prender essas pessoas que, se tem difusão vermelha, eles podem ter certeza que tem uma importância muito grande na questão das organizações criminosas. Só mais 3 pontos. O quarto, o incremento das cercas eletrônicas em rodovias, as OCR, e de radares, né, principalmente os radares que já existem do CISFRON, do Exército Brasileiro, que é um programa que eu conheci em Dourados, fui várias vezes lá. Nós investimos no CISFRON, no Vigia, e nós precisamos trazer o CISFRON para a segurança pública. Investir no CISFRON, trazer as capacidades de radares, até de aquisição de equipamentos através do Secongex do Exército, que nós fizemos, e eles já têm uma expertise muito grande sobre isso. Além de ter também uma cadeia logística de suprimentos muito importante, muito boa, que nós podemos aproveitar essa integração com as Forças Armadas, no sentido de trazermos a logística e incrementarmos o CISFRON, eu acho essencial. Principalmente naquela faixa que o senhor falou ali dos 150 quilômetros, que também nós temos que discutir, né, Coronel Ulisses? 150 quilômetros para o estado do Amazonas ou para o estado do Acre não é nada, e nós estamos ali, às vezes, com 500, 600 quilômetros, nós estamos, sim, em uma área de fronteira, que é uma área de difícil acesso, com todas aquelas dificuldades logísticas, aquele custo amazônico que nós conhecemos bem, né? A questão do investimento em ativos tecnológicos para monitoramento e emissão de alertas, para reduzir a necessidade pessoal e trabalhar mais com abordagens preditivas e otimização das equipes operacionais. O aproveitamento de recursos e estruturas, a cooperação entre instituições, a gente vê que existe muito retrabalho, muitas estruturas prontas que poderiam ser utilizadas por várias instituições e que muitas vezes são utilizadas por uma e que outras fazem um resserviço, um reinvestimento, e o recurso público não é feito para isso, nós temos que otimizar esse recurso público. E, lógico, falando aqui, o último ponto, os critérios de rateio de Fundacional de Segurança Pública, que tem, sim, que serem revistos e fazer ali uma justiça àqueles países de fronteira. O deputado Paulo falou isso aí bem. Se você for observar a população carcerária, o deputado Ulisses também, o coronel Ulisses também falou isso aí muito bem. Se você for perceber a população carcerária de estados fronteiriços, tem uma participação muito grande de crimes fronteiriços, que são crimes de atribuição da União. Então, a União tem que sim contribuir de maneira diferenciada com esses estados. Desculpe me estender, mas eu tentei aqui resumir da melhor maneira possível. Meu amigo Eduardo Bettini, muito obrigado, né? A gente considerou aqui a extensão, mas a gente percebeu também que era de suma importância essas considerações que foram feitas, as 5 considerações aqui, anotei todas elas.